Amei muito esta moça. Chamava-se Ângela. Quando eu estava decidido a casar-me com ela, quando após das longas noites perdidas ao relento, a espreitar-lhe da sombra um aceno, um adeus, uma flor, quando após tanto desejo e tanta esperança, eu sorvi-lhe o primeiro beijo, tive de partir da Espanha para a Dinamarca, onde me chamava meu pai. Quando voltei, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu, nem o dela. Muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas, de saudades e beijos, de sonhos e maldições, para nos esquecermos um do outro. Uma noite, 2 vultos alvejavam das sombras de um jardim, as folhas tremiam ao ondear de um vestido, as brisas soluçavam aos soluços de 2 amantes e o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno deles, era ainda mais doce, perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas de sonhos de fogo, e quão breve passaram. Depois dessa noite seguiu-se outra, e muitas noites as folhas sussurravam ao roçar de um passo misterioso, e o vento se embriagava de deleite das nossas frontes pálidas. Eu relutei muito em falar sobre esse livro, porque ele é um livro meio esquisito à primeira vista. As pessoas acham ele um pouco mórbido demais. Mas eu pensei, se a ideia desses vídeos é desafiar as pessoas a ler livros de forma geral, né, baseado na minha experiência, né, com eles, por que não, né, eu encarar esse desafio? Então, resolvi falar sobre Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Esse livro na verdade, é um conjunto de histórias, são 5 histórias contadas por amigos, bem ao estilo historinha de acampamento, só que um nível acima, né? São historinhas que acredito que pré-adolescentes, adolescentes não iriam contar ao redor de uma fogueira. São histórias bem pesadas, abordando temas bem difíceis, bem sombrios. Esse livro foi publicado póstumamente, se eu não me engano, em 1850 e alguma coisa. Foi publicado depois que o Álvares de Azevedo morreu, assim como toda a obra dele, acredito. E diz o Antônio Cândido e mais alguns pesquisadores que esse livro é a continuação do Macário, uma outra história. Então, eu tenho os dois. Na verdade, para eu chegar aqui nesse livro, eu passei por esse. Eu vou falar um pouquinho dele também, porque eu acho que se eu não tivesse visto, se eu não tivesse encontrado esse livro aqui, lá na banquinha lá de livros em oferta, né, na papelariazinha que eu comprava, de vez em quando eu ia lá comprar, eu talvez não tivesse tido contato com Álvares de Azevedo, ou talvez tivesse, mas bem mais tarde. E o momento em que eu estava, quando eu li o Macário e o Noite na Taverna, foi bem propício. Eu comprei esse Mal dos Séculos. Peraí, Mimi. Você não vai deitar em cima do livro agora, né? Bonita. Se eu não tivesse esbarrado nesse livro
né, da banquinha lá de ofertas na papelaria, por sinal, bem underrated, bem, né, tipo, qualquer livro, assim, eu não teria descoberto. Então, assim, super dou valor a esse tipo de coleção, esse tipo de proposta, né, das editoras. Essa aqui é a coleção Ler e Ver, da Melhoramentos, que reúne trechos do Macário e algumas tirinhas do Luiz G, que é o criador. Ele desenhou, né? Escreveu também, né? Para o Pasquim, para outros jornais, e chargista. O Luiz G criou esses personagens, o Kid Senil e os Darquinhos, que tem bem a ver com a história do Macário e, por consequência, do Noite na Taverna. Como assim tem a ver? O nome do livro, Mal dos Séculos. O mal do século é uma expressão utilizada para caracterizar essa época na literatura, onde os jovens, principalmente, têm uma angústia existencial, uma sensação de desalento, de desesperança, de desacreditar da vida mesmo, e assim, flertam muito com a morte, com temas mais sombrios, por não ter nenhuma perspectiva, aparentemente. E na literatura eles são retratados como, enfim, pessoas inconsequentes, pessoas que são dadas à bebida, farras, orgias, a arriscar a própria vida de várias formas possíveis. Depois que eu comprei esse livro, né, li, claro, muito rápido, o livro é fininho, são trechos só do Macário, eu resolvi comprar o Noite na Taverna. E essa edição, por acaso, tem Noite na Taverna e Macário. Curiosamente, Noite na Taverna e depois Macário, na ordem inversa, que deveriam estar, supostamente, sendo Macário um prenúncio de Noite na Taverna, segundo consta. Não tem, a gente não tem como provar, mas tem indícios no texto de que o Macário é uma visão do início de Noite na Taverna, de uma outra perspectiva, da perspectiva do personagem de Macário. Como eu falei, né, esse livro Noite na Taverna são várias histórias contadas numa mesa dessa dita taverna. Os caras estão muito bêbados, um deles inclusive desmaia, de tanto que beberam, e as histórias são bem... é aquilo. Eles se abrem, eles se expõem de uma forma que assusta. Não pela exposição, não só pela exposição em si, mas por causa dos temas, por causa do conteúdo dessa exposição. Então, assim, é um livro bastante chocante, é um livro que vai te tirar o fôlego mesmo, te arrepiar. Não, talvez não no bom sentido, mas essa é a ideia. Eu acredito, e aí já estou pulando para a minha visão, né, desse texto, eu acredito que eles estavam ali para se expor, como a gente, né, quem bebe sabe, né, como é que funcionam essas noites específicas, onde você troca segredos, onde você faz revelações, confidências, confissões. Ninguém ali estava esperando redenção, mas talvez uma aceitação da natureza humana, sujeita a falhas, especialmente se tratando de romances. O filme, bom, eu tentei achar filme, mas eu só encontrei um curta de 2014, que inclusive ganhou um prêmio, o prêmio ABC de cinematografia, na categoria Melhor Fotografia em Curta Estudantil. É um filme estudantil e realmente a fotografia é muito, muito boa. As imagens são
bonitas até, né? São bem compostas, passam bem a atmosfera lúgubre que a gente quer, que a gente sente no livro, que a gente gostaria de ver em uma produção audiovisual. Como é um curta, ele fez uma adaptaçãozinha e ele só mostra um dos contos, se eu não me engano é o último, que no meu ponto de vista é o mais light, inclusive, porque, enfim, eu imagino que seja um pouco complicado, e ainda mais por eles estarem fazendo, a proposta era ser um curta, então não dava para ser, apesar de o livro não ser longo, não ser grande, é um livro que tem muita coisa acontecendo. E o mais engraçado é que esse aqui, específico, essa edição, tem 93 páginas, o Noite na Taverna. Então, assim, é um livro curto, relativamente curto, mas é um livro onde as imagens são ricas, assim. E o filme acabou, né, o diretor, né, acabou fazendo essa escolha, pegou uma cena e adaptou como se fosse o Álvares contando para um amigo como seria o final do livro dele. Lembra que ele não chegou a publicar, ele escreveu todos os livros dele bem, né, ele morreu novo, né, então ele escreveu os livros, mas não chegou a publicar. De qualquer forma, essa adaptação foi bem feita, apesar de ter deixado aquele gostinho de quero mais, porque foi uma história só. A gente, se você não sabe, né, que o livro tem mais coisas, né, fica parecendo que aquilo ali nem é o livro, fica parecendo só um recorte que é, né, mas fica parecendo que é só uma história e tudo bem. Só quem sabe, quem já leu ou quem já ouviu falar vai entender que aquilo ali é só um pedaço do livro e que o legal é você ir depois ler o livro, porque tem mais coisa ali. Se você assistir o filme, se você assistir, né, o curta e achar chocante, você já está preparado, porque o que vem no livro é pior ainda. Então, vocês já vão estar mais, talvez, aquecidos, né, para ler o restante do livro, que na verdade vocês vão ler as primeiras histórias, que essa é a última. Acho que é a última mesmo. E o filme vale para ter uma ideia, né? De novo, como eu falei, para você ter uma ideia do que você vai ter no livro, mas de qualquer forma, já se prepara, porque você não vai estar preparado para o que você vai encontrar no livro. Só lendo mesmo. Memento Mori. Parece que as pessoas dessa época confundiam um pouco as coisas. Lembre-se que você está morrendo, deveria ser um convite a gozar a vida e não arriscar-se a encurtá-la com excessos. Esse sentimento de desalento que atingia essa geração não é exclusivo dela. Na verdade, acho que todas as gerações passam por uma fase meio dark. Inclusive no livro que eu falei na primeira parte, O Mal dos Séculos, a gente tem a geração dark dos anos 80, que é bem parecida com o estilo dos nossos amigos de Noite na Taverna. As imagens são bem sombrias, bem escuras. Depressão, pessimismo, desilusão, desânimo. O frio é um estado de alma. É isso. A adolescência é uma época muito estranha. Eu acho que ninguém escapa impune dela. Se você é um adolescente e não está passando ou nunca passou nem por uma pequena crise existencial, você não está prestando muita atenção nas coisas, não. O próprio fato de não se prestar atenção ou
de tentar se anestesiar de alguma forma, já te dá a dica. Algo de errado não está certo. Minha lição foi a de que todos nós temos esse lado dark. Alguns, não é só um lado, alguns têm vários lados, ou por inteiro. E, na verdade, abraçar essa sombra significa abraçar parte do que nós somos. Ninguém chega até o fim da vida inteiro, puro e reluzente. Ao longo da vida vamos tropeçar, cair e nos quebrar, ou vão nos empurrar e do mesmo jeito nós vamos cair. Nos lascamos, arranhamos, perdemos o brilho, o viço, viraremos uma cópia do que fomos no início das nossas vidas. Eu sei que vocês estão esperando pelo mais e seguido de uma lição de moral com um final feliz. Desculpa, não trabalhamos com finais felizes aqui. A lição é: viva com isso e viva como puder. Em tempos de positividade tóxica, que sejamos capazes de expressar nossos lados sombrios e finalmente ser capazes de nos amar e nos aceitar a si mesmo. Né? Vem cá. Vem. Vem, filha. Tá. Deita. Só deita. Não. Só deita. Vai deitar? Vai? Então deita. Deita aí. Eita, caceta. Tá. Good enough.